Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa Boa noite. noite. Já há alguns dias sem se encontrar, né? Por conta de atividades, por conta aí de feriado, a gente fica um pouquinho longe, mas hoje a gente recomeça, né? E, e hoje a gente tem uma mudança até na perspectiva da construção do texto, do que nós vínhamos discutindo até aqui. E essa primeira parte do livro que a gente teve contato e a gente acessou, discutiu, né, nesse tempo todo, ela nos assenta muito na cosmovisão tibetana, né, a compreensão de mundo, a compreensão de reinos, a compreensão do karma, que é karma positivo, que é karma negativo, que é karma neutro, a compreensão também de mente, né? Então, ela vai lançando vários elementos, e eu diria que essa primeira parte, essas primeiras 50 páginas que a gente já leu, nós já lemos 50 páginas aqui nas quintas-feiras à noite, nessas 50 primeiras páginas, nós temos uma ideia do pensamento tibetano, né, da lógica, da compreensão do mundo, dos reinos, da mente e dos venenos. Os 5 venenos, como eles agem, como eles funcionam. E agora a gente entra numa parte que vai, de alguma forma, nos conectar também diretamente ao pensamento tibetano, mas nos traz mais para o seio do bom, né? Do bom budismo, e mais para dentro, assim. Porque dentro da perspectiva do bom budismo, e principalmente como alunos de Tenzin Wangyal Rinpoche, nós vamos nos conectar ao ao corpo físico. Ao mesmo tempo em que, quando nós estudamos um pouquinho sobre karma, um pouquinho sobre veneno, nós já olhamos para a perspectiva de chakras, canais, chakras e o prana, né? Agora nós vamos entrar, então, bem na perspectiva do corpo e da energia, do prana, de como é essa energia que está aí ativando nossos chakras, ou ainda esse prana que vai ficando viciado, que nos cansa, que nos exaure. Então, a partir de hoje, nós entramos numa outra parte desses ensinamentos, porque a gente vai olhar para o corpo e para o prana, ou melhor, para o corpo, para os tsa, os canais em tibetano tsa, e para o lung, a energia, né, a força vital, né, que está associado ao elemento vento. Então, os tibetanos eles vão falar muito sobre nossa saúde mental, mas essa saúde mental ela não está distante da saúde física. E as doenças elas têm muito a ver, na perspectiva tibetana, com dois aspectos: os canais, os tsa, e como o lung está circulando, como o lung está ativado, ou como o lung se relaciona com esses canais. A tradição vai dizer, a depender do professor, a depender dos ensinamentos, que nós temos pelo menos 72 mil canais distribuídos por todo o nosso corpo. E quando nós nascemos, na medida em que nós crescemos e chegamos na fase adulta, eles vão se multiplicando até atingir 72 mil. A partir do momento em que ele atinge 72 mil canais, a cada dia 2 canais morrem.
2 canais perdem a atividade. É claro que esses dias tibetanos tem muito mais a ver com batimento cardíaco, com o número de batimentos cardíacos, do que propriamente dias temporais, tempo, né? 24 horas, dia de um sol que nasce, um sol que se põe, mas sim a batida do coração e como o sangue circula, né, pelo nosso corpo. Então, quando nós fazemos iogas corporais, quando nós fazemos, por exemplo, Trulkhor, né, e na Sangha, Tenzin Wangyal Rinpoche, ele nos ensina a Trulkhor a partir do Tsalum, o Tsalum, que é exatamente o Tsa, os canais, e o Lum, como como Tsa, o canal, e Lum, a energia. No Tsalum, nós vamos trabalhar exatamente a relação corpo, canais e energia em nosso corpo, visando a purificação desses elementos, mas principalmente considerando a forma com que os tibetanos olham para essa relação, né? A mente, ela circula em nosso corpo pelos canais. Então, há uma relação direta de canais e mente, né? E nesses canais que nós temos em nosso corpo, eles são o espaço da mente, mas a mente, enquanto estamos vivos, ela está restrita a esse espaço do corpo. Ela não sai do corpo, né? De forma ordinária, comum, ela não sai do corpo, mas ela circula e se conecta pelos canais. Então, tanto é que nós dizemos assim, se nós pedimos para pensamos na sola do pé, imediatamente nossa mente chega na sola dos pés. Se nós pensamos em nossa nuca, nós não lembrávamos da nuca, mas imediatamente pelos canais, nossa mente se conecta a esse espaço, nós lembramos dele, orelhas, nariz e assim sucessivamente. Então, o simples fato de nós pensarmos numa ou em outra parte do corpo é como se nossa mente fosse até lá, por meio dos canais. Ao mesmo tempo que as práticas de Tsalum também vão fazer com que nós nos movimentemos, que nós façamos movimentos em nosso corpo. Porque, de acordo com a tradição, nós falamos em 5 chakras principais. Mas os chakras, eles são milhares, distribuídos ao longo do corpo. São milhares de chakras. Então, quando nós vamos, por exemplo, fazer uma prática de Trulkhor, se nós formos entrar nesse universo, temos o Tsalum na Sangha, como Tenzin Wangyal Rinpoche pega várias práticas de Trulkhor e coloca numa organização no Tsalum interno, externo, secreto, né? Se nós pegamos, por exemplo, o Tulku Lobsang, que é também um tulku bom, e ele organiza também as práticas de Trulkhor numa, numa, numa sequência chamada Lujon, também focando exatamente essa energia que circula pelo corpo. E nessas práticas, nós vamos entendendo um pouquinho mais da lógica tibetana, compreender que as doenças físicas, as doenças mentais, né, os desequilíbrios têm uma ligação direta com a relação dos canais, chakras e o prana. Então, nós vamos trabalhar alguns movimentos nas práticas exatamente para que esse ar circule pelo nosso corpo, circule pelos canais, e na medida em que esse ar circula pelos canais, nós nos purificamos o ar e tiramos o ar viciado.
Mas, nas práticas tibetanas, o ar viciado está diretamente ligado às nossas emoções. Então, quando nós nos sentimos com raiva, com apego, com qualquer coisa que, de alguma forma, esteja ligado aos venenos, ou mesmo à ignorância, muita raiva, Tenzin Wangyal Rinpoche nos ensina a purificar a raiva, iniciando com a purificação dos canais, né? Então, uma prática que o livro vai ensinar daqui a pouco, muito simples, muito rápida, num momento em que nós estamos perdidos, em que nós estamos confusos, é tapar a narina esquerda e soltar todo o ar de uma vez pela narina direita, sem ser agressivo, sem, mas fazer com que todo o ar saia pela narina direita. Tapamos a narina direita e recolhemos um ar novo, um lume novo, pela narina esquerda, ocupando todo o corpo e buscando um espaço de equilíbrio. Por quê? Porque para os tibetanos isso tudo está muito relacionado. É o lung em meu corpo, né, que ao ficar viciado, ao não ter o movimento desse lung, ele vai causando distrações, ele vai causando impedimentos. Então, trazer toda a atenção para a respiração, trazer toda a atenção para o corpo, respirar e substituir o ar viciado, né? Trazer a energia para o canal central, como nós fazemos nas 9 respirações, em que nós primeiro purificamos todo apego, toda raiva, depois toda a ignorância, mas ao mesmo tempo, como diz Tenzin Wangyal Rinpoche, nós elevamos o nosso Lungta pelas 9 respirações. Então, pelas 9 respirações, nós, após fazermos todos esses movimentos, nós trazemos a energia, ativamos a energia, né? Acordamos o nosso, o, a nossa energia, né? Corporal. Então, esse capítulo agora é um capítulo para nós prestarmos atenção nisso. Purificação do lung, né? Equilíbrio de todas essas energias, né, para que a gente consiga fazer todo esse processo. Só um pouquinho, já retorno. Muito bem. Então, sugiro que hoje a gente se dedique um pouquinho mais a essas práticas de respiração. Nós não faremos tantas práticas tântricas, mas nós vamos olhar com cuidado para elas. E a primeira será exatamente essa prática mais simples, em que nós simplesmente prestamos atenção em nosso corpo, trazemos toda a atenção para o momento presente, para o corpo físico, tapamos a narina esquerda e soltamos todo o ar pela narina direita. Tapamos a narina direita e suavemente preenchemos os nossos pulmões e expiramos para buscar o equilíbrio. Mais uma vez, tapamos a narina esquerda.
E voltamos a respirar suavemente. Mais uma vez, tirando todo o ar dos pulmões, visualizando que toda a energia, todo o peso, toda a dificuldade, tudo aquilo que, de alguma forma, ocupa os canais, é purificado. Expelimos tudo pela narina direita. Recebemos pela narina esquerda e voltamos a respirar naturalmente. O importante numa prática, né, nessas práticas mais simples, é que a gente tenha a, a capacidade de observar o que aconteceu, de observar como estava o nosso corpo, como estava esse ar, como estava o mundo antes e o equilíbrio que isso traz. Que o simples fato de fazer esse processo nos traz algum equilíbrio e renova o Lum. Observe seu corpo e principalmente se você conseguiu estar mais presente, se tua mente ficou mais pacífica, menos agitada. Inclusive, sua respiração está fluindo melhor. Mantenha a coluna ereta. E agora nós vamos olhar então para os nossos 3 canais principais. Nós falamos de 72.000, mas 3 canais são os canais principais. Canal branco, à nossa direita, recebe o nome de Roma, Roma ou Roma. Canal vermelho à nossa esquerda recebe o nome de Kiagma. E o canal central, de cor azul, recebe o nome de Una. Visualize os 3 canais ao ponto de sentir a presença deles. Visualize-os de forma luminosa. E enquanto visualiza os canais, perceba a existência de cada um dos chakras. No topo da cabeça, o chakra da cabeça que se manifesta como uma abertura, mas que também tem uma energia e um movimento que se projeta acima dos olhos.
Preste atenção no chakra, preste atenção nesse canal. E cada chakra é como se fosse um pequeno emaranhado de canais. Então, o chakra da cabeça, ao mesmo tempo que ele é um emaranhado de canais a partir da cabeça, ligado ao canal central, esses canais também se espalham por todo o corpo. Alguns chakras, eles são como esferas que giram, onde há uma ação maior dessa energia do Lum circulando no espaço mais próximo ao centro do chakra, mas ao mesmo tempo esses canais a partir do chakra se espalham por todo o corpo. Mas preste atenção no chakra da cabeça até você sentir o movimento do chakra na altura da testa. E faça isso de forma relaxada. Leve sua atenção até a garganta, descendo pelo canal central, sua consciência. Perceba como há um incômodo na medida em que a consciência se aproxima do chakra da garganta. Muitas vezes esse chakra se manifesta como um nó, como uma sensação que incomoda. Mas por um instante mantenha a sua atenção ali, mais ou menos 2 dedos acima dos ombros. Tradicionalmente tendo a cor vermelha. Esse chakra da garganta se espalhando por seus canais, por todo o corpo, mas tendo um ponto de ativação principal na garganta. Desça em direção ao coração. Sinta a presença do chakra do coração como uma esfera de luz azul. Associado ao elemento, água, que se espalha por todo o corpo, vinculado ao elemento espaço, que se espalha por todo o corpo.
Siga o canal central até a região do umbigo, onde também há um chakra. A partir dali também se espalha com milhares de canais. Leva a tua consciência até abaixo da conexão dos 3 canais, o chakra secreto. Como uma esfera, também se espalha por todo o corpo, em milhares de pequenos canais. Tente se conectar a cada um dos chakras, seguindo a partir do canal central. Tape sua narina direita. Inspire pela narina esquerda. Permita que o Lum entre pelo canal lateral, desça até 4 dedos abaixo do umbigo. E suba pelo canal de cor branca. Deixe toda a energia, todo o Lum sair pelo canal de cor branca. Levando todo o apego. Preste atenção no canal antes de iniciar a segunda respiração. Inspecione o canal vermelho desde a narina, passando por detrás dos olhos, descendo lateralmente, indo até a conexão. Inspecione o canal branco, que sobe lateralmente, sai a narina direita. Mais uma vez, tape a narina direita, inspire. Permita que o lombo desça lateralmente, leve todo o apego e saia pela narina direita. Mais uma vez. Só para a narina esquerda, receber o lombo pela narina direita. O lombo desce pela lateral, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina esquerda e expele toda a raiva.
Mais uma vez. Mais uma vez. Cada vez que nós fazemos uma parte das 9 respirações, nós expelimos o ar, lung, e nós ainda tiramos o restinho de lung viciado que puder se ter ficado no canal. É normal que a gente faça, e no final faça, que se ainda tiver um restinho, nós expelimos, né? Nós deixamos sair. E agora nós vamos prestar atenção no caminho do lung pelos canais laterais, levando toda a energia para limpar a ignorância do canal central, mas nós vamos visualizar que o lung leva toda a ignorância e que ela sai pelo topo da cabeça. Nessa prática, nessa parte, é muito importante que a visualização seja mantida, que o lung entre na cor verde pelas 2 narinas, faça o seu caminho, suba pelo canal central e seja expelido no topo da cabeça. Esse processo é um processo que aumenta nosso lungta, que aumenta a nossa energia vital, né, nos deixa mais altivos, né? Mas ao mesmo tempo é um processo que nos conecta ao canal, ao chácara da cabeça. Então é muito comum que nós sintamos, se nós fizermos com calma, com paciência e com atenção a tudo isso, é muito comum que a gente sinta o topo da cabeça, a presença do chakra e toda a força dele. Então nós vamos fazer 3 vezes a respiração. Com muita calma, permita que o lung desça pelos canais laterais. Chegue até 4 dedos abaixo do umbigo. Suba pelo canal central. E permita que ele seja expelido pelo topo da cabeça. Visualize ele saindo pelo topo da cabeça, levando toda a ignorância. Mais uma vez. Mais uma vez. Preste atenção no corpo, principalmente no topo da cabeça.
As 9 respirações, elas aumentam o nosso lung-tá, elas purificam os 3 venenos, elas purificam o lung. É claro que se a gente fizer todo o processo de Tsalum, todos os ensinamentos, o retiro, nós vamos aprender a lidar melhor com os canais, com os chakras, com o movimento. Então, é muito importante, se tiver a oportunidade de fazer em algum momento, fazer o retiro, fazer a prática com o Gil, né, a prática completa do Tsalum externo, depois interno, secreto, né, e olhar um pouco mais para isso, né, para essa relação dos canais e dos chakras. Agora percebam a ativação, a energia das 9 respirações e como nosso canal central, como os chakras estão mais purificados. E principalmente como o topo da cabeça tem uma sensação de presença no topo da cabeça. Então é comum que a gente sinta um comichão, sinta uma protuberância ou alguma coisa nesse sentido. Então nós praticamos, e essa é uma característica da tradição tibetana, que nós não praticamos só com a mente racional, no sentido de pensamentos, ou com palavras, somente no sentido de corpo de fala, mas nós praticamos com o corpo físico, nós praticamos nos chakras, nós praticamos nos canais. Então, quando nós praticamos Guru Yoga, nós praticamos com corpo, fala e mente. Nós visualizamos luz que vem do Guru, o Guru parte do nosso chakra do coração, ele se materializa em visualização diante de nós, e dele nós recebemos as iniciações de corpo, fala e mente. Então, a conexão Tsa, canais, Lum está presente e os chakras. Isso que nós fizemos agora, o Lum, né? As 9 respirações, ela muda a energia do corpo. Ela trabalha com essa coisa de energia, que não é uma energia no sentido New Age de energia, mas é energia enquanto vitalidade. Nada contra um pensamento New Age, é uma forma de pensar e olhar para tudo isso, né? Mas nós falamos, então, dessa perspectiva da vitalidade. Nós sentimos essa vitalidade, nós sentimos a elevação do Lung. Lá na página 52, quando nós entramos em corpo e energia, o Rinpoche começa a tratar, então, objetivamente, desse tema. Todas as experiências que temos, estejamos acordados ou sonhando, têm uma base energética. Essa energia vital é chamada de Lung para os tibetanos, mas no Ocidente acaba sendo conhecida por seu nome em sânscrito, Prana. Quem vem de práticas ligadas a yoga, né, as práticas mais ligadas às tradições indianas, acaba conhecendo isso como prana, essa energia vital. A estrutura que constitui a base de qualquer experiência é uma combinação exata de várias condições e causas. Se somos capazes de entender por que e como uma experiência está ocorrendo, e reconhecer sua dinâmica mental, física e energética, então conseguiremos também reproduzir essas experiências ou alterá-las. E essa é a questão, né? Tudo que acontece tem 3 raízes: uma raiz mental, uma raiz física e uma raiz energética. Se nós conseguimos conhecer essas 3 raízes e entender como isso funciona em nós, nós conseguimos reproduzir ou nós conseguimos transformar. Isso é Tantra.
Esse é o caminho da transformação. Mesmo sendo corporal, os aspectos estão ali. Então, nos dá a capacidade de transformar, de mudar uma emoção, de mudar uma sensação. Isso nos permitirá gerar experiências que sustentem a prática espiritual e evitar aquelas que são prejudiciais. Uma vez que a gente consegue ter domínio desses 3 elementos, físico, mental e energético, nós conseguimos qualificar a nossa prática, nos aprofundar no caminho espiritual, ter o equilíbrio que nós precisamos para praticar, né? E também manter um corpo saudável, né? No sentido de como esse prana está circulando pelos canais. Agora vem um ponto importante, né? Que é exatamente canais e o prana. Como é isso? Né? Como isso acontece? Na vida diária, assumimos diferentes posições corporais sem pensar em seus efeitos. Então, naquilo que nós fazemos, nós vamos assumindo posições corporais sem que a gente olhe diretamente para o efeito dessas posições. Então, quando nós praticamos, nós assumimos uma postura para a prática. Coluna ereta, as pernas cruzadas. Por que as pernas cruzadas? A tradição diz, temos os canais, e os canais estão levando toda essa energia lá para as pernas. Quando nós cruzamos as pernas, nós trazemos toda a energia para perto. E a depender de como nós cruzamos nossas pernas, numa posição de lótus, ou em algumas práticas em que nós pressionamos os canais que levam a energia para a perna, ela tem uma função: trazer toda a energia corporal para perto, para pertinho. Nós fazemos isso quando nós dormimos. Eu estou em Curitiba, uma região relativamente fria. E quando nós dormimos, no frio, nós nos encolhemos, dobramos nossas pernas, exatamente para que o calor do corpo se concentre e não se espalhe. Então, essa perspectiva da postura, enquanto nós praticamos, tem a ver diretamente com os canais e tem a ver com a preocupação de que a nossa energia não se dissipe e que a energia toda ela, essa energia vital, se concentre no canal central. Porque, afinal de contas, na tradição tibetana, as experiências meditativas de qualidade, elas vão acontecer relacionadas diretamente ao canal central. Então, o canal central ele precisa estar sempre muito purificado, porque é o espaço de qualidade para as experiências meditativas, a vacuidade, o espaço aberto do canal central. Então, nós normalmente no dia a dia assumimos várias posições. Quando queremos relaxar e conversar com amigos, procuramos uma sala com cadeiras, sofás confortáveis. Isso aumenta a experiência de calma e relaxamento e induz a uma conversa descontraída. Percebam que a gente não tem conversas tensas deitados no sofá. Se a conversa começa a ficar tensa, nós logo nos levantamos, nós já nos colocamos numa posição. Então, essa posição corporal, ela diz de como nossa energia vai ficar. É como se houvesse uma posição de relaxamento, uma posição de ataque. Então, uma conversa descontraída, ela se dá de forma relaxada. Mas quando estamos ativos em dimensões de trabalho, nos dirigimos a um escritório com cadeiras que nos mantêm mais eretos e menos relaxados. Nós fazemos isso no dia a dia e talvez até de forma
não racional, assim, no sentido não intencional. Se quiséssemos descansar em silêncio, poderíamos ficar no portão, sentados em um outro tipo de assento, colocado de modo que pudéssemos apreciar a paisagem e o fluxo do ar. Quando cansamos, dirigimos-nos ao quarto e assumimos uma postura completamente diferente. E essa postura completamente diferente nos induz ao sono. Ou seja, a energia do corpo está associada diretamente à forma com que o corpo se coloca. E a forma com que o corpo se coloca aumenta ou diminui o fluxo energético do corpo, que é essa relação de Tsalum. De modo semelhante, assumimos várias posturas diferentes em diferentes tipos de meditação, para alterar o fluxo do prana no corpo, manipulando os canais Tsa, que são condutos de energia no corpo, e para abrir diversos pontos energéticos focais, os chakras. Ao fazer isso, evocamos diversos, diferentes tipos de experiência. Essa é também a base dos movimentos do yoga. Quando nós nos movimentamos em alguns tipos de yoga, nós também estamos ativando chakras e alterando, né, o fluxo energético no corpo, o fluxo do prana em nosso corpo. Quando nós aprendemos, então, a guiar o prana pelo corpo de forma consciente, a prática meditativa também tem benefícios. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um retiro de Tsalum e aprendemos a praticar o Tsalum interno, externo e secreto, nós vamos meditar com visualizações, com movimentos do corpo e do prana, exatamente para ativar e experimentar, né, esse equilíbrio, essa manipulação e os diferentes tipos de sensações, de experiências que surgem a partir dessa manipulação de canais e chakras. Guiar conscientemente a energia pelo nosso corpo permite um desenvolvimento mais fácil e mais rápido da prática meditativa do que ocorreria se confiássemos apenas na mente. Além disso, também nos permite superar certos obstáculos na prática. Se usar o conhecimento do prana e de seu movimento pelo corpo, a mente pode ficar enredada em seus próprios processos. Perdão, sem usar, né, o conhecimento do prana e de seus movimentos pelo corpo, corre o risco da mente permanecer obstruída pelos próprios movimentos da mente. No início da prática, nós então fizemos uma pequena prática só de purificação dos canais sem as 9 respirações. E é muito importante que a gente preste atenção no que aconteceu. Em como o nosso corpo está antes e depois das 9 respirações. Até mesmo para a gente entender como é essa energia ativada, como é essa energia circulando pelo nosso corpo, como é isso, como é essa transformação. A cada prática de 9 respirações, nós promovemos uma transformação, promovemos um equilíbrio do prana e sentimos a presença dos canais e dos chakras, purificamos canais e chakras. Os canais, o prana e os chakras são afetados na morte e também em vida. A maioria das experiências místicas
bem como experiências de estado intermediário após a morte, são resultados da abertura ou fechamento de alguns desses pontos de energia, de alguns desses chakras. Muitos livros que falam dos fenômenos relacionados com as experiências dos que voltaram de uma morte clínica contêm descrições de várias luzes e visões que as pessoas experimentam quando começam o processo de morte. Por quê? Porque esse processo de morte vai estar associado diretamente à relação com os chakras. Um dos primeiros elementos que vai aparecer em quem teve experiência quase morte, a EQM, é a manifestação da clara-luz. Então, muitos falam de um túnel com uma luz muito forte no fundo e que muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. E é interessante porque os livros tibetanos dos mortos, o livro tibetano, a gente acaba chamando assim, mas existem vários, eles vão trazer essa experiência da clara-luz como a primeira experiência da morte. E essa experiência é startada pelo chakra do coração. E é o exato momento em que o elemento em que o elemento vento se dissolve no elemento espaço. E o momento em que o elemento vento se dissolve no elemento espaço é o momento em que surge a clara luz. Os ensinamentos vão mostrando como, em cada momento que antecede a morte no processo de morrer, como cada chácara que se dissolve nos elementos, no exato momento em que esse chácara está se dissolvendo, em que esse elemento está se dissolvendo, imagens são formadas, luzes se tornam visíveis para o indivíduo. Tem todos aqueles ensinamentos, né, de como o elemento água, como o elemento terra se dissolve no elemento água, como o elemento água se dissolve, como o elemento fogo se dissolve no elemento água, como o elemento ar se dissolve no elemento espaço, quer dizer, como cada um dos elementos e também chácaras vão se abrindo ou fechando no processo de morte. Isso é tão importante para o tibetano que quando uma pessoa entra no processo de morrer, ele vai tomar todos os cuidados exatamente para que os chakras inferiores não sejam ativados, mas que os chakras superiores sejam ativados, exatamente porque essa energia ela excede a perspectiva do corpo físico e ela pode conduzir essa mente a algum tipo de renascimento. De acordo com as tradições tibetanas, esses fenômenos têm a ver com o movimento do prana. Os canais estão associados com diferentes elementos. Durante a dissolução dos elementos da morte, à medida que os canais se deterioram, a energia liberada manifesta-se em experiências como luzes e cores. Os ensinamentos entram em milhares de detalhes sobre que cor e luz corresponde à dissolução de qual canal, onde ele fica no corpo e qual a emoção está relacionada. Os ensinamentos falam ali desses milhares de canais, alguns ensinamentos falam de 72 mil canais, e que o processo de morte tem a ver exatamente com a dissolução desses canais. O não equilíbrio dos canais, o não equilíbrio do prana entre os canais, vai produzir em nós doenças, de acordo com a tradição. Então, algumas doenças físicas são um desequilíbrio nessa relação canais e prana. É muito interessante como os chineses, dentro da tradição da medicina chinesa, eles vão encontrar também mecanismos para ativar esses canais. E muitos de nós aqui, em algum momento, passou por uma sessão de acupuntura
que é um mecanismo em que esses canais, que recebem outros nomes naquela tradição, são ativados por agulhas, ou pela moxa, ou por ventosas, e na medicina tibetana também com mecanismos, com formas de ativação. E as práticas corporais, né, que os indianos utilizam, o yoga corporal, mesmo as práticas tibetanas, tantos tipos de yogas, têm a função exatamente de manter esses canais ativos e de não permitir que o lung fique viciado nesses espaços, mas que o lung circule, né, e esteja constantemente circulando. Bom, falamos um pouquinho hoje sobre energia, sobre Tsalum, sobre canais e chakras, fizemos uma breve meditação. Gostaria de ouvi-lo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né? A palavra está aberta. Ô, Denis, eu Oi, tive... Gerudo. Oi. É que eu tive uma dúvida na prática da respiração. Quando a gente visualiza o topo da cabeça, o chakra, né, esse chakra superior, é no momento em que a respiração é pelos dois canais, ou a gente deve fazer isso desde o começo? Porque A a gente gente fala... mantém os chakras ativos o tempo todo, né? Assim, Uhum, sentindo eles, mas você vai senti-lo de modo mais vívido, mais presente na hora que você está fazendo, que você está expelindo o lung. E aí você vai sentir o chakra. Mas quando nós iniciamos a prática, é comum que a gente sinta toda essa região como chakra da cabeça, e muitas vezes com maior força nessa região, entre os olhos, né? Mas cada um tem causas e condições kármicas, então sente de uma forma, sente de um jeito, cada um tem as suas experiências, né? Eu acabo tendo maiores experiências com o chácara da cabeça nas 3 últimas respirações, né? uhum, Mas, a depender da prática, por exemplo, se você recebe uma instrução, Geshe-Dema nos dá os ensinamentos de Poa, acho que já tem uns 3 anos que ele acabou não trazendo, acho que já tem uns 3 anos que nós não temos, ou um pouco mais, os ensinamentos de Poa, mas nos ensinamentos de Poa nós vamos trabalhar muito o chácara da cabeça, chácara central, chácara da cabeça. E os tibetanos, eles trabalham tanto o chácara da cabeça em Poa, que o reconhecimento da realização da prática consiste exatamente no surgimento de uma abertura no topo da cabeça, né? Abre-se um espaço no topo da cabeça e o mestre vai lá e coloca um gravetinho na cabeça do aluno, reconhecendo a realização da prática. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver algum vídeo sobre Poa. Outro dia, o Choikor Rinpoche postou nas redes sociais dele, o mestre dele fazendo exatamente o reconhecimento, né, da prática de Poa, da realização da prática de Poa, colocando uma grama durva, né, ou grama kucha, né, como é chamado aquele gravetinho na cabeça do praticante. E é interessante ver, porque nem todos realizam, mas depois de um retiro longo de Poa, a gente vê vários praticantes ali carregando um gravetinho no topo da cabeça quando a realização da prática é atestada pelo professor, o que uhum. mostra a, a, a conexão direta com esse chakra, né? A coroa da cabeça é muito importante nas práticas do bom, que em muitas práticas nós vamos visualizar o lama acima da nossa cabeça. Nós vamos visualizar toda a árvore de refúgio diante de nós, muitas vezes acima da nossa cabeça.
Práticas de purificação, quando nós recitamos, por exemplo, o mantra de 100 sílabas, né? A purificação acontece pelo topo da cabeça. Ou ainda, quando nós fazemos a própria prática de Poa pelo topo da cabeça. Prática de Chod, a Dakini sai pelo topo da cabeça. Né? Então, o topo da cabeça é esse espaço de conexão. Uhum. Tanto é que a nossa prática de Guru Yoga, da coroa da minha cabeça, rezo a ti, benevolente Lama Raiz. Né? Então, é esse espaço de conexão. Uhum. E nossa devoção se torna grande na medida em que nós fazemos essa prática, ao ponto de quando nós falamos do topo da minha cabeça, com devoção, nós sentimos o topo da cabeça, nós sentimos esse espaço de conexão com o Lama. Então, tudo isso na prática tibetana se mistura. A visualização, o chakra, o canal, o lung, tudo isso vem num grande conjunto da prática. Alguém gostaria de trazer uma pergunta ainda? Vamos levar a nossa consciência até a altura do coração. Permita que o chakra do coração se abra no espaço. Desse espaço nós dedicamos nossa prática para o benefício de todos os seres. Fazemos votos de que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, todos os lamas que propagam o Dharma, tenham uma vida muito longa. Boa noite a todos, boa semana, Boa até Boa semana noite, noite. muito próxima. Obrigada, obrigado. Denis. Obrigada, Boa Sandra. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.